Boa tarde. O programa Um Sentido para a Sua Vida está no ar e a Federação Espírita do Estado de São Paulo sente-se muito honrada com a sua audiência. Respondendo a inúmeros e-mails que recebemos de famílias muito desesperadas com o problema das drogas, com seus filhos, com seus maridos, com seus parentes de uma forma geral. Trouxemos por isso a conferência de Wilson Disposti, que trata desses assuntos com muita perfeição. Vamos assistir. O problema das drogas nas famílias. Talvez pudéssemos investir um tanto mais o nosso pensamento e dizer um trocadilho. O problema das famílias e as drogas. Porque as drogas, sabidamente, elas só se instalam em uma estrutura que está apta a recebê-la. Numa estrutura fortalecida do indivíduo, ela não tem espaço. A droga se instala numa estrutura, portanto, já comprometida, de algum modo, em algum nível de intensidade. Mas antes que a gente falasse da problemática das drogas, que quase dispensa falar da problemática, importante usar o nosso tempo para fazer uma avaliação dessa plataforma que é a família e depois das causas que levam à drogadição e, por desfecho, como se pode atuar para enfrentar esse problema altamente complexo de nossos dias, em que, lamentavelmente, vemos autoridades públicas e autoridades de saúde com pouco conhecimento como fazer, de que modo fazer. E estamos aí, um pouco perdidos, enquanto a dor graça nas ruas, nos lares, fomentando delitos, crimes, homicídios, latrocínios, e enchendo as nossas penitenciárias de jovens, de 18 a 20, 22 anos, é a idade, a faixa etária da população carcerária brasileira. Família. Jesus, no seu messianato, nos dá uma lição desse entendimento de família. Desde Jesus, ele não conseguia ver a família circunscrita apenas nos laços consanguíneos. Quando seus pais o buscavam e alguém disse: Senhor, seus pais o buscam, o aguardam lá fora. Mas quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Vocês são meus pais, minha irmã e meus irmãos. Jesus, obviamente, não diminuía a sua família consanguínea, mas dilatava e reconhecia nos outros a sua família espiritual. Allan Kardec observa a família nos seus aspectos de laços corporais e a família nos laços espirituais. Por certo, a família consanguínea reúne em si espíritos afins, mas também espíritos que precisam se afinizar para a lei da reencarnação, da justiça, da misericórdia de Deus. O ministro Clarencio, na obra de André Luiz, Entre o Céu e a Terra, menciona uma síntese conceitual muito importante, que corrige uma síntese materialista da sociologia, que algum sociólogo, vou omitir o nome porque não faz sentido, dada o pessimismo da frase, o sociólogo diz na TV que a família dos nossos dias é um agregado de pessoas com o mesmo sobrenome.
Clarencio, na obra de André Luiz, diz que a família é uma constelação de inteligências cujos membros estão dispersos na terra e nos céus. E que estas dimensões, nós sabemos que não estão separadas. Elas se buscam e se encontram. Elas estão imbricadas, reunidas a todo momento. Nós, na nossa visão materialista ainda, nós acostumamos aos condicionamentos e dizemos, no além. Uma maneira de dizer, no além. Mas o além, agora, é aqui. E a física que nos diz isso, quando menciona que depois da menor partícula de matéria, já é energia. Então o mundo espiritual está a um palmo de nós. E o nosso perispírito se lança em direção das pessoas, das coisas, daquilo que desejamos e que cada um busca. Então nós nos buscamos e nós nos encontramos, permutamos forças, dialogamos na linguagem do silêncio, no intercâmbio dos fluidos, de modo que todos nós estamos juntos. A maioria fora do corpo, nós, a minoria, no corpo, mas juntos, sob a augusta proteção de Deus. E que cada qual cabe fazer o seu périplo e a sua caminhada. Cada um de nós expressamos o que somos, onde quer que estejamos. Estamos expressando. Obviamente que nós temos uma consciência que faz um filtro no que eu posso expressar, o que eu não devo expressar. Mas há sentidos, há desejos, há vontades, que às vezes, mesmo nós lutando contra essas vontades, elas se projetam no nosso entorno. E às vezes, essas projeções não são boas, elas ferem, elas magoam, ou elas são indiferentes. E agora estamos voltando para o ninho, para a família, a constelação de almas que Jesus abençoou para que ali se materializasse o lar. Cada um com seu histórico espiritual muito particular. Cada um com seus arquivos na alma, que deve, pouco a pouco, ir estudando, experienciando, no trabalho, na disciplina, no amor, nos prazeres, no contato com o meio, no contato com a família e nas primeiras lições de espiritualidade pelas mais variadas escolas religiosas que se espalham pelo mundo. A verdade é que a maioria de nós buscamos um jeito todo próprio de ser e de viver, independente das nossas vontades, dos nossos desejos. É preciso entrar no fluxo da vida, é preciso funcionar bem, porque a sociedade assim cobra. Os membros da família nos cobram papéis. E muitas dores que são inauditas vão ficando para o indivíduo. E cada qual vai arrumar um jeito de modificar e não fazer o deságue dessas dores, dessas angústias ou de seus conflitos. Mas há pessoas cujas inquietações são muito intensas e a oscilação de humor é muito fragmentada. Digamos que nós não somos estáticos. Digamos que a gente possa fazer uma marola na nossa energética espiritual, na nossa força, ou às vezes na nossa apatia, na nossa disposição,
ou momento de expressão, de força, de coragem, ou às vezes de medo, de alegria, mas às vezes de tristeza. Então nós oscilamos. Há pessoas que conseguem ter uma vivência muito próxima de um ponto que a gente poderia chamar mais ou menos de equilíbrio, porque nós não somos um bloco de pedra. O corpo é um bloco, mas a nossa energética espiritual flui e reflui, como as águas do oceano, as marés. Nós estamos sempre alterando, movimentando. De acordo com os ambientes que nós passamos, nós alteramos as nossas vibrações. E estamos falando de física. Nossas micropartículas vibram de acordo com os ambientes, com os níveis de acolhimento mental. Nós gostamos muito quando aqui chegamos e recebemos, o afago dos amigos que nos colocam em condições muito favoráveis para nos apresentar aqui, não é? Num ato de coragem, ou talvez até de insanidade, dependendo do assunto, não é isso? Mas há pessoas que às vezes nos acolhem com um sorriso, mas a alma não está acolhendo. E a gente percebe isso. Às vezes nós não percebemos, mas o inconsciente percebe, e você não sente muito bem. Você não sente acolhido. Por isso Jesus dizia, seja sempre o seu dizer sim, sim, e não, não. Pois bem, pegando uma lição do Dr. Jorge de Andréa, médico, psiquiatra espírita, tive a alegria de conhecê-lo na cidade do Rio de Janeiro, e ele fala muito sobre os arquivos da alma. Ali estão todas as nossas vivências, nada escapa, tudo, todos os fatos históricos, toda a nossa ficha reencarnatória está onde? Está registrada nos arquivos da alma. Porém, no corpo, nós não lembramos. O que fomos, onde fomos, estamos aqui, como se fosse a primeira vez. Mas eis que as nossas emoções dizem o contrário. Nossas emoções falam de medo, de angústia. Por mais que se tenha isso, aquilo, se conquiste, ainda continua vazios. Uma música nos remete a isso, uma construção, ou uma paisagem remete àquilo, o nosso dom disso, o dom daquilo outro, nossas afinidades. Nós temos uma meta, não temos? O Espiritismo fala-se uma meta da reforma íntima, que é o superego, é a nossa ligação maior com Deus. O meu ego, o meu eu atual, a minha consciência, fica aparvalhada entre essa meta que me convida a seguir Jesus, mas entre, atrás de mim, o inconsciente, o id, que Freud menciona, o lado sombra, que nos vive chamando, ei, volta aqui, eu quero, eu tenho vontade. E eu aqui na vida atual digo não, porque a minha meta é aquela lá. Está lá. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém de nós vamos chegar lá, se não for por Ele. Mas nós estamos aqui, no mundo, e estamos tentando apaziguar os gritos do inconsciente, do desejo, que deseja se manifestar. Existências transatas, das quais não me lembro, mas vontades de se manifestarem, de reeditarem vidas passadas. É Emmanuel que nos dá uma lição disso, dizendo que é muito comum nós, reencarnados, mergulharmos na densidade das encarnações, mas sempre com os baixos teores vibratórios, por repetirmos comportamentos e condutas que estão atreladas a fatos, a ocorrências. Não lembramos do que fomos, mas nós temos o desejo, a vontade, ainda latente, daquele fato e daquela nossa personagem do passado.
Então, a reencarnação funciona na tutela de Deus para conosco, como se fora uma psicanálise de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui. A meta já foi posta por Jesus. É um marco luminoso muito distante, audacioso, porque Jesus conhece a nossa potencialidade. E nós estamos aqui na reencarnação presente, tentando integralizar nossos sonhos, nossos desejos, vontades que nos inquietam, com esse presente, tentando rumar para o futuro. É uma grande síntese. Agora, há forças da alma, há desejos, há vontades muito inquietantes, que têm a força e o poder de destruir o indivíduo, que o leva a comportamentos que ele sabe que não são recomendados, que são indevidos. Ele sabe que aquilo poderá destruí-lo, mas ele tem um processo de autossabotagem, por assim dizer, para justificar o seu comportamento. E ele diz, isso não é bom. Ele sabe, a consciência sabe, que as drogas não são boas, mas ele diz, eu preciso. E quando ele fala, eu preciso, ele está justificando o ato de buscar o entorpecente e de consumi-lo. Porém, assim que consome, imediatamente vem a superconsciência, onde está escrita a lei de Deus. Não é? Na consciência, nos disseram os Espíritos. Vem a senhora consciência e diz, é bonito, você não conseguiu segurar, não foi isso? E o indivíduo se arrepende, tem remorso, puxa, nunca mais vou usar drogas, nunca mais vou comer chocolate, nunca mais vou fazer esse, aquele comportamento, porque a minha meta está ali e agora eu vou em frente. É quando às vezes ficamos com vergonha de Jesus, como se Ele não conhecesse as nossas fraquezas, os nossos degraus que nós temos que vencer. E assim, nós estamos nessa marcha existencial. Nós estamos a esse caminho. Mas a essas pessoas das quais me refiro, elas não conseguem, por essa razão, entrar no fluxo da vida. Elas começam um trabalho aqui, que é uma maravilha, é o que o sujeito mais desejava, mas ele fica 30, 60 dias, não é mais isso que eu quero. Vou fazer tal curso. Ele começa o curso com uma fúria, uma euforia, um otimismo, depois, não é bem isso, é outra coisa. E essas pessoas são colocadas em ambientes, elas não conseguem funcionar socialmente bem. Elas imaginam que alguém está falando, que alguém a persegue, ou que ela tem um senso de poder e que alguém é indiferente. E elas não conseguem entrar nesse fluxo interacional, seja em casa, seja no trabalho, nos ambientes sociais, no ambiente também religioso. E quando essas pessoas acidentalmente tomam uma bebida, ou tabaco, ou as drogas ilícitas, elas dizem, espera aí, isso foi bom, eu me senti bem. Nós temos ouvido muito algumas frases, as drogas matam. E é verdade, elas levam à morte. Desde o tabaco, o álcool e as outras. Mas para quem já está dependente, ele está dizendo, elas me aliviam. Aliviam o quê? Esse desconforto, essa luta intrapsíquica, essa luta da alma, irradiando as suas forças de outrora, aqui, no cérebro, cujas forças têm o poder de fabricar, ou não, as moléculas neurobioquímicas responsáveis pelo nosso bem-estar. E as pesquisas da neuropsiquiatria, e nessa tarefa que nós fazemos na Ave Cristo, tem constatado
de que 80% das pessoas viciadas em tabaco, álcool e as drogas ilícitas, elas apresentam um ou mais dos transtornos de ansiedade ou de depressão. E no grupo dos transtornos de ansiedade, pontuam com recorrência o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, marcado por ideias intrusivas, entre aspas, marcadas por ideias intrusivas. E isso consta dos manuais de psicopatologias da psiquiatria. Pensamentos em tragédias, premonições de que algo vai acontecer de muito grave se não fazer tal coisa. Um gesto, alguma coisa. Uma mania de colecionar coisas, objetos. Uma preocupação muito grande com simetria, o que está certo, o que não está errado, uma coisa que tem que ser medida com uma fita métrica praticamente. E um dado curioso, uma hiperatividade sexual. Uma inquietação muito grande nesse sentido. E outro transtorno bipolar, também bastante comum, vários níveis, 1, 2 e 3, dependendo da intensidade. Na fase da euforia, chamada da fase maníaca, a pessoa tem comportamentos de grandiosidade, de poder, de querer comprar, de querer resolver, de fazer um monte de amigos, de se socializar. E na base dessa inquietação de conhecer e se socializar, está presente também a hiperatividade ou a inquietação de ordem sexual. Na fase depressiva, há uma apatia, marcada muitas vezes por arrependimentos de comportamentos eufóricos que realizou na outra etapa. E depois o TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, que gera um prejuízo muito grande para a aprendizagem, a memorização, muito presente hoje na pré-adolescência e nos adolescentes, em que há dois polos, o TDAH hiperativo, daquele indivíduo, adolescente, criança, ou às vezes na fase adulta, o indivíduo ele não tem paciência de ficar sentado, ele tem inquietação, agitação psicomotora, a sala de aula é pequena para ele. Olhar o professor e vê-lo a falar e escrever numa lousa que não tem cores nem movimento com giz, isso não diz nada, isso é jurássico para ele. E a escola, ali ele vai ficar pensando na luz, nos fios que trouxe a luz aqui, na barragem, na hidrelétrica que fez chegar, ele vai pensando nessas coisas. E traz prejuízo para a aprendizagem. Ele vai chegar um dia e diz, eu não gosto de estudar, porque na hora de produzir, reproduzir, ser avaliado, ele não vai conseguir. Mas meu filho é inteligente, mas ele é afetuoso, mas ele é tão criativo, mas ele não gosta de estudar. O que não é verdade, porque toda criança, todo adolescente, todo jovem gosta de aprender, mas que isso gostam e têm prazer de demonstrar que sabem, o famoso eu posso, faz parte do processo de autoafirmação do espírito. Eu estou num corpo novo, eu estou aprendendo, eu posso. Toda criança, quando aprende algo, ela demonstra com orgulho, né, para os pais, eu sei. A gente mexe aí no celular e fica e não acha isso, não acha aquilo, dá para a criança, isso aqui, pai, aqui, ó, tá. No instante, resolve tudo. Computador, não é? Não é isso? O Divaldo brinca com essa questão, ele fala que são, entre aspas, terroristas essas crianças, que chegam e nos humilham, não é? E sabem o que querem, como querem, e como se nos dessem ordem. Espera aí, me vê, eu estou aqui, não é?
curiosamente, um dado da psiquiatria. Essas pessoas, com esses transtornos, independente da idade a qual falamos, independente da intensidade desses transtornos, elas têm 3 qualidades em comum, que, aliás, eu busquei destacar bastante no livro, pesquisa, que nós organizamos, dessas vivências, dessas conversas, experiências, algumas boas experiências exitosas, outras que não tiveram um final feliz, mas que não deixamos de trazer para análise honesta, não é, e profunda do leitor. E essas 3 qualidades: inteligência acima da média, criatividade incomum e afetuosidade. E é justamente estas 3 qualidades, atributos destas almas inquietas, ou destes filhos da dor, porque eu não vi ninguém usar droga por prazer. Eu não vi ninguém usar drogas, só para ter um barato. Conversando com eles, 80% estamos falando. Os outros 20%, nós não temos nenhum aparelho que mensure uma linha divisória do que é normal em psicologia ou psiquiatria e o de que é anômalo. Eu não vi pessoas buscar drogas, usar drogas para rir, para ser feliz. Elas buscam drogas para esconder e ocultar dores inauditas da alma, infelicidade, angústia, sofrimento, coisas do espírito, que a razão não consegue explicar, que há algo tão autodestrutivo que é a droga, e ele prefere usar a isso. Ele não consegue entender que ele poderia buscar uma orientação, uma ajuda espiritual. O quanto a doutrina espírita pode fazer para a intervenção psicológica e espiritual nestes arquivos da alma, que se das profundezas do espírito eterno e imortal emana, irradia para o cérebro, causando prejuízos ou desconfortos neurobiológicos. É verdade também que é possível, daqui para o espírito, mandar os contra-recados, fazer alguém feliz, ouvir alguém. Fora da caridade não há salvação. É uma frase contundente. A princípio, a priori, nos parece até mística, ou uma espécie de moeda de troca. Fora da caridade não há salvação. É claro que no nosso inconsciente coletivo, entre o mito do pecado e do perdão, e que o Shakespeare costumava dizer que nada estimula o pecador quanto o perdão. Não é isso? Então, nós podemos mandar esses recados porque a caridade promove um bem-estar, porque nós entramos no psiquismo de Deus, da tutela, da solidariedade. A organização do universo nos diz dessa tutela, dessa ordem, desta solidariedade entre os mundos. As esferas maiores arrastam as menores. E nós estamos observando o quanto a fluidoterapia, a terapia desobsessiva, pode ajudar, especialmente naqueles casos em que o indivíduo diz: não, eu não sou viciado, uso de maneira recreativa. A maconha, olha, a maconha é natural.
Outro dia, um jovem bem-sucedido, um empresário, economicamente bem-sucedido, diga-se isso, 30 anos, e os pais muito humildes, e ele se destacou, conseguiu comprar máquinas, ele está bem financeiramente, solteiro, e a mãe e o pai chegaram apavorados na Ave Cristo, pedindo ajuda. Olha o que nós encontramos no carro do meu filho. E era um fragmento de maconha. Mas ele diz que isso não faz mal, foi lá no site, mostrou que é natural, e disse para mim que os remédios que eu tomo de tarja preta é muito mais grave. É o discurso dele. É o discurso social que deseja, que não oferece vagas para quem quer sair da maconha. Não há tratamento. Há programas, mas o serviço, onde estão os serviços que se oferece exatamente vagas de maneira abundante para acolher aqueles que precisam sair das drogas? Mas há trabalho para liberar o consumo da maconha. Disse a eles: olha, o seu filho, por usar maconha, é uma pessoa ansiosa, inquieta e, obviamente, empreendedor que está assumindo responsabilidades, produzindo, vendendo, tendo empregados, almeja crescer, níveis de ansiedade. E ele experimentou a maconha. E a maconha é um relaxante? Então, quando ele usa a maconha, ele se sente calmo. É a verdade dele. Diga a ele. Convide, se ele deseja conversar conosco. Estamos à disposição. Embora eu sabia que não seria uma conversa fácil. E não seria eu a dizer para ele que a maconha causa esquizofrenia, com o longo curso, que ela causa depressão e tantas outras coisas que a maconha causa. Mas eu entrei na parte da criatividade. Eu falei, a maconha, e ele veio, em respeito aos pais. Ele vem em respeito aos pais. Não tem que dar satisfação da vida dele, ele tem autonomia financeira. Ele acredita que a maconha não faz mal. Não teria que vir ao encontro. Veio em respeito aos pais, ao amor que ele tem pelos pais. E aí foi a base de tudo, o amor. Porque se não houvesse isso, ele ia dizer aos pais, hoje eu tenho autonomia financeira, se vocês me aceitarem assim, eu fico aqui, se não, eu vou sair de casa, vou montar o meu apartamento e tal, e eu quero ter privacidade da minha vida. Ele não. O amor paternal, o amor maternal, o levou ao encontro. Aí nós falamos, olha, a maconha, você sabe, ela relaxa, não é isso? Mas ela vai matando os processos de criatividade, os insights. E o seu trabalho, você precisa da criatividade. Porque ele tem que fazer moldes, desenhos. Birigui é uma central de empresas calçadistas e é esse processo que ele trabalha. Precisa da criação, de novidades. A cada estação tem que mudar tudo. Falei, você vai afetar a sua criatividade. Porém, eu não fui falar mais da maconha. Há uma oportunidade. Você conhece o Espiritismo? Você sabe que a vida continua fora do corpo? Ah, eu sei. Você já assistiu o filme Ghost? Assisti. Aquele filme, embora com traços de comédia, 99% daquelas cenas são muito próximas do que ocorre em realidade. E aí passei a falar. Quando você busca espiritualidade dentro da sua crença, são católicos, dentro da sua crença, você amplia o seu poder criativo, você vai turbinar e potencializar o seu trabalho. Agora você está bem, o uso é de quando em quando, mas você está matando a criatividade. E ele ficou curioso para estudar algumas obras do Espiritismo. Então, dentro desses transtornos que nós estamos falando, todos, eles são classificados pela medicina terrestre, com essas sopinhas de letra, não é? TB, transtorno bipolar, TDAH, TOC, que são esses transtornos, tantos transtorno de personalidade, tantos outros.
mas é um jeito que a ciência terrestre conseguiu aglutinar esses sintomas, essas reações, mas não passam, todos eles, de irradiações da energética espiritual dos centros, dos arquivos de nossa alma. Nós não sabemos quem fomos e onde atuamos, mas nossas emoções falam exatamente dessas vivências. É muito conflituoso, porque nos apagam a memória do que fomos e onde atuamos, mas nos dão todas as lembranças do que sentimos. E aí? Aí tem uma meta, Jesus. E essa meta é audaciosa para quem navega entre a realidade que nos cerca, a sedução que não se deve negar do mundo, as paisagens de fantasias do mundo, o canto da sereia, não devemos negar o meio material que nos influencia, e as paixões primitivas que desejam se manifestar pelo processo de identificação. Mas a nossa consciência tem aprendido que nós precisamos nos identificar com Deus, desidentificar com as tendências negativas e nos identificar com as tendências que nos leve um dia a exercitar a proposta do homem de bem. E é nesse contubérnio da vida que nós navegamos. Então, essas forças irradiando permanentemente no cérebro humano, que a neurociência investiga e vê e constata exatamente que o cérebro é normal, mas é a produção dessa molécula que já se disse, ela fica entre a matéria e o que é psíquico, como se fosse algo semimaterial, porque até hoje não se dá para mensurar e quantificar quanto de dopamina temos ou serotonina, não sabemos. Mas sabemos que a prece, a oração, a reflexão, a meditação aumenta a serotonina, que é a molécula que nos acalma, que nos pacifica o coração. Se procura onde nasce o pensamento no cérebro, a neurociência não encontrou até hoje. Um grupo de neurocientistas indianos e norte-americanos dizem que é preciso considerar a hipótese das religiões, das filosofias orientais, que dizem que o cérebro, que a consciência, melhor dizendo, a consciência é extracerebral. Então já se tem uma hipótese de que o pensamento vem do espírito e deságua no cérebro, com sua própria energética. O que os espíritos nos explicaram? Allan Kardec, que o pensamento é um atributo do espírito. E o espírito não é algo solto, é algo circunscrito de uma energética que não vemos. Nestas condições, nós somos filhos e herdeiros de Deus. Todos nós. Se o ministro Clarencio disse que a família é uma constelação de inteligências que estão dispersas entre o céu e a terra, nós formamos então aqui pequenas estrelas. Nesse ajuntamento, uma constelação vigorosa, dá quase uma galáxia. Miríades de estrelas. E Jesus disse, na sua prodigalidade, vós sois deuses, pois brilhe a vossa luz.
convido todos vocês a fazerem parte dessa comunidade, trazer o seu amor, a sua solidariedade, para que a gente possa construir esse centro de apoio e fazer dele um lugar onde realmente as pessoas possam vir aqui se desenvolver e, mais do que tudo, conviver com amor, com harmonia e mostrar que junto a gente pode realmente construir uma cidade, uma comunidade, um país melhor. Venham com a gente! Magnífica palestra de Wilson Disposti. Nós esperamos sinceramente que essa palestra tenha dado um rumo para aqueles problemas que você esteja sentindo com a sua família. Nós vamos para um intervalo e voltamos já já com vocês. Nascer de Novo, um livro lançado no Congresso FEESP 2014, um livro de Humberto Fabbri. Recebemos o que damos, colhemos o que plantamos, aprendemos com Jesus que Deus é nosso Pai, justo, bom e misericordioso, que não pune ou castiga, mas permite que arquemos com as nossas responsabilidades para nosso próprio crescimento. Este livro encontra-se à venda em nossa livraria, na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 11 31 15 5544, ramal 204. Hoje nós temos perguntas da plateia que foram feitas por Márcia Pracinos ao nosso querido palestrante Wilson Disposti. Quanto tempo é o tratamento de reabilitação numa média de um dependente químico? A média ideal seria 6 meses, mas em 4 meses dá para se fazer bastante. Como vocês observaram, a causa, a matriz da dependência de drogas está aí nos transtornos de ansiedade. Então é importante identificar que tipo de transtorno existe na base dessa dependência. E aí tratar o transtorno.
concomitante à educação espiritual, ao tratamento da fluidoterapia ou da terapia desobsessiva. Porque o tratamento dos transtornos, que em regra necessita de medicalização, ajuda a estabilizar o indivíduo. Em vez de aquela coisa fragmentada, aquela oscilação muito repentina do humor, do temperamento do indivíduo, a medicação ajuda, de início, estabilizá-lo, para que a proposta da transformação possa ser aceita, possa ser ouvida, sentida e executada. Muitas vezes o indivíduo sabe que ele precisa sair das drogas, mas ele está instável. Ele está ali, mas está pensando como conseguir a droga, ele está ansioso. Os deságues daqueles pensamentos intrusivos, como se diz, obsessivos na nossa linguagem, o atormentam muito. Muito obrigada. Entre homens e mulheres, estatisticamente, existe uma predominância, aqueles que mais entram nesse caminho da dependência química, das drogas? Uma pesquisa recente da Universidade Federal aqui de São Paulo aponta de que as garotas, as adolescentes, estão bebendo álcool muito mais do que os garotos, enquanto os garotos buscam mais as drogas ilícitas. Mas a dependência do crack, da cocaína, está muito mais circunscrita aos homens. Então, as demandas para tratamento são, em maioria, homens. E qual seria, assim, a recuperação? Suponhamos que estabelecêssemos um número de 100 pessoas que se tratam. Existe uma estatística daqueles que conseguem se recuperar? As estatísticas, elas são bastante flutuantes nesse aspecto, tendo em vista a metodologia do tratamento. Mas, graças a Deus, está acontecendo um consenso de que é preciso avaliar o ângulo médico do problema, porque os transtornos estão sendo reconhecidos como base da dependência de drogas e, ao mesmo tempo, reconhecem a força da espiritualidade. As comunidades terapêuticas, que é o modelo da Ave Cristo, até 2 anos atrás, eram totalmente ignoradas pelo poder público. Depois foi feito um levantamento no país, se descobriu que 75% das pessoas que estão fazendo o tratamento estão internadas justamente nas comunidades terapêuticas. Então, o modelo híbrido, espiritualidade, religião, medicação, terapia ocupacional, o trabalho útil, que menciona Allan Kardec, todas essas oficinas, essas atividades unidas, num ambiente onde ele tem estabilidade, ele vai expressar a sua inteligência, a sua criatividade e a sua afetividade. São pessoas que, estabilizadas, são as melhores pessoas para se trabalhar. Aderem com muita facilidade à filosofia espírita. Nós temos hoje, dentre os internos na casa, 10 jovens que saíram aqui da Cracolândia. São aqueles que mais valorizam o trabalho, aqueles que são mais disciplinados, valorizando a oportunidade. Fiquei preocupado de como socializar pessoas que estavam na rua, que já esqueceram da família, ou a família ficou no Nordeste, em algum outro lugar, em Minas, e elas nos estão dando lições, esses jovens. Num ambiente acolhedor, de espiritualidade, a adesão à espiritualidade, a fluidoterapia é uma coisa impressionante. E a percepção deles, pela afetuosidade que dispõem, é uma integração perfeita e que está dando um resultado extraordinário. Mas eu poderia falar do nosso trabalho que dentre 100, vamos dizer que 45 a 50 jovens conseguem deixar as drogas. Por essa metodologia que a gente busca projetar para quando sair da entidade, com os 3 pilares básicos: espiritualidade, trabalho
e disciplina e medicamento quando o médico recomendar. Fazendo isso, a pessoa vai vencendo as dificuldades. Mas parando aqui, parando ali, ou achar que tratar de drogadição é como se tirasse um tumor, e estou curado, 6 meses estou curado, voltar para o mesmo ambiente, devagar, aquela aquisição vai caindo. E aquelas ideias intrusivas, e as inquietações do inconsciente, de repente, faz ele retomar os mesmos hábitos e os mesmos costumes. Nós temos aqui também a pergunta de uma companheira que diz: a internação involuntária do viciado traz bons resultados? É recomendável? É conveniente que se assim proceda? A involuntária só pode ser recomendada quando o indivíduo está correndo um risco de um suicídio, com tendências suicidas, ou quando ele está na iminência de ferir, de machucar alguém dentro de casa, porque ele vivencia surtos de agressividade. Fora disso, não tem um resultado, porque apesar de ser a drogadição uma enfermidade e um processo cruel, obsessivo, não deixa de ser um comportamento humano, né? Curiosamente, o governo de São Paulo, quando começou o programa Recomeço, ano passado, em janeiro do ano passado, ele preparou uma equipe de advogados, juízes, promotores, médico, psiquiatra para fazer a internação compulsória. Mas ele se assustou, porque muitos integrantes da Cracolândia foram lá batendo na porta, querendo vaga, e ele não tinha vaga para todos. Foi quando as comunidades terapêuticas foram solicitadas, dentre as quais a nossa. O que nós poderíamos fazer para oferecer vagas, porque havia muitas pessoas querendo se tratar. E aquilo que se imaginava que tinham que pegar as pessoas à força, elas estão esperando uma oportunidade para viver. E como mensagem de hoje, nós vamos colocar o próprio Wilson Dispost declamando um poema escrito por ele mesmo. E o Basílio, o personagem da obra de Cristo, olhando com saudade as estrelas da Grécia distante e escravizado pelos patrícios romanos, escreveu na obra de Cristo: estrelas, estrelas, ninhos da vida, por entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu, louvores à vossa glória, nascidas na eternidade, sois jardins da imensidade, suspensos no azul dos céus. Senhor, dizei-nos que tudo é belo, dizei-nos que tudo é santo, ainda mesmo que haja pranto nos sonhos que nos conduz, proclamando a terra estranha, dominada de tristezas, que em tudo reina a beleza, vestida de amor e luz. Quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prende o coração, acendendo a madrugada nos campos de um novo dia, onde a ternura irradia, eterna ressurreição. Senhor, dai consolo ao peregrino que segue à mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte, torturado sofredor, templos do sol infinito, descerrai a humanidade, descerrai aos filhos da dor, descerrai aos filhos do amor, descerrai sobre todos nós que aqui nos achamos as bênçãos da divindade e as bênçãos do vosso amor. Estrelas, estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu, louvores à vossa glória,
nascidas todas, na eternidade, sois jardins da imensidade, suspensos no azul dos céus. Ave Cristo. E assim encerramos o programa Um Sentido para a Sua Vida. Muito felizes com a sua audiência. Estaremos aqui na próxima sexta-feira, às 12 horas, na TV aberta. E mais tarde, às 20 horas, no portal da Fiesp. Muito obrigada.